Então vamos aos comentários da questão 370, os comentários de Kardec. O espírito, encarnando-se, traz certas predisposições, admitindo-se para cada um órgão correspondente no cérebro. O desenvolvimento desses órgãos será um efeito e não uma causa. Quando ele fala de predisposições, são coisas que já vêm latentes, é coisa que já vem para se manifestar. É uma predisposição. Dividindo a palavra aí. Se as faculdades tivessem seu princípio nos órgãos, o homem seria uma máquina sem livre-arbítrio e sem responsabilidade dos seus atos. Se o comportamento moral do espírito dependesse de seus órgãos, ele não teria responsabilidades. Ele não arcaria com os seus atos, porque ele foi uma vítima, seria uma vítima, teria sido uma vítima se dependessem dos órgãos. Como Kardec botou aqui, seria uma máquina. Então não é assim. O comportamento moral do espírito já veio com o seu momento espiritual, com o seu grau de maturidade espiritual, com o que ele conquistou ao longo de suas encarnações. Seria preciso admitir que os maiores gênios, sábios, poetas, artistas, não são gênios senão porque o acaso lhe deu órgãos especiais, do que se seguiria que, sem esses órgãos, não teria sido gênios, e que o último imbecil poderia ser um Newton, um Virgílio ou um Rafael, se tivesse sido provido de certos órgãos. Suposição mais absurda ainda quando se aplica às qualidades morais. Então ele falou de gênios reconhecidos e que seria um absurdo se aquele tipo de genialidade, aquele tipo de possibilidade fosse por causa dos seus órgãos. Seria uma injustiça divina. Então, quando uma pessoa de grande habilidade em qualquer coisa, na música, no esporte, fala assim: foi o dom que Deus me deu. Engano. Deus não vai dar dom a um e não dá a outro. Deus não vai privilegiar um filho e desprivilegiar outro. Então Deus não deu dom para ninguém cantar, nem jogar, nem fazer poesias. Aquilo é uma conquista do próprio espírito. Pensando assim, aí sim fica justo, né? Esses dois que ele citou aqui, Newton a gente sabe, né? Isaac Newton, o grande gênio da física. Mas esses dois, Virgílio e Rafael, eu pesquisei. Virgílio foi um poeta romano do século I, antes de Cristo. Um dos maiores do Ocidente. Ele virou até personagem da Divina Comédia de Dante. Então, era um reconhecido poeta romano famoso. Então, Kardec citou ele. Rafael foi um pintor renascentista do século XV. Um pintor italiano do século XV, também reconhecido mundialmente. Então, eu pesquisei para que a gente esclareça o que vem escrito aqui, né? E interessante que aqui ele fala que o absurdo seria maior quando a gente considera as qualidades morais. Aqui a gente falou de qualidade intelectual, capacidade de pintores, poetas, jogadores e etc. Mas ele fala que fica mais absurdo quando a gente trata das qualidades morais. Imagine se uma irmã Dulce ou um Chico Xavier fosse quem foram apenas por causa dos seus órgãos, do seu cérebro, do seu coração, vamos supor assim. Então,
a gente poderia até reclamar com Deus, né? Fazendo uma brincadeira. Dizer, se o Senhor me desse o cérebro de Irmã Dulce, eu seria bom como ela. E não é assim. Quem deu a qualidade moral de Chico e de Irmã Dulce é o espírito que estava encarnado naquelas pessoas, nessas personalidades. Uma conquista de muitas encarnações. Assim, segundo esse sistema, São Vicente de Paulo, que é um dos que trabalha muito nesse livro aqui, né, no Livro dos Espíritos, e na doutrina em geral, dotado pela natureza de tal ou tal órgão, teria podido ser um celerado e não faltaria ao maior celerado senão um órgão para ser São Vicente de Paulo. Olha só, ele fez a comparação que eu fiz com Irmã Dulce e Chico Xavier, só que ele botou aqui São Vicente de Paulo. Então ele diz que um celerado, que é um criminoso, um bandido, um malfeitor, poderia ter sido um São Vicente de Paulo, dependendo apenas dos órgãos. Ele fez essa comparação para mostrar o absurdo dessa ideia. Admite, ao contrário, que os órgãos especiais, se é que existam, são consecutivos, que se desenvolve pelo exercício da faculdade, como os músculos pelo movimento. E vós não tereis nada irracional. Façamos uma comparação trivial, por ser verdadeira. Então ele fez uma comparação que os órgãos, eles são desenvolvidos de acordo às qualidades morais e intelectuais do espírito, assim como os músculos se desenvolvem com o esforço, com o exercício físico. Por certos sinais fisionômicos, reconheceis o homem dado à bebida. Está falando aqui da bebida alcoólica. São esses sinais que o tornam ébrio? Ou a ebriedade que faz nascer esses sinais? Mais uma comparação. É claro que não são aquelas características da doença do alcoolismo, né? Que vai fazer o homem beber. Ao contrário, foi porque ele bebeu álcool demais que manifestou aquelas características no corpo dele. Pode-se dizer que os órgãos recebem o cunho das faculdades. Então, o que nós trazemos de desenvolvimento do conhecimento, do entendimento e da qualidade moral vai influenciar no nosso corpo de cada encarnação, de cada momento do espírito, para cada prova, para cada expiação. Esse foi o comentário da questão 370, mas que fecha esse tema, influência do organismo. Na próxima a gente vai começar com idiotismo e loucura.